Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias. 1 Coríntios capítulo 15. Verso 12 e 13. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E o verso 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, por mais essa noite, por podermos estarmos reunidos aqui com Tua palavra aberta, para celebrar esse momento tão precioso para nós, que é o momento da ceia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já nos tem falado. Obrigado por Tua bondade, Tua misericórdia, todos os dias que se renovam. Nós te agradecemos, porque, Senhor, de fato, a grande preciosidade é que nós pertencemos a Ti. Como é bom, Senhor, saber que temos um Pai, como é bom saber que temos um pastor que nos apacenta, como é bom saber que o Teu Espírito todos os dias nos ensina, nos guia, revela as glórias de Teu Filho para nós. Muito obrigado, Senhor. Tu és tremendo. E nesse momento, onde Tua palavra mais uma vez será lida e explicada, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, essa semana, enquanto ponderava sobre esse momento, eu entendi do Senhor de retornar à pergunta da Malu, de quarta-feira, antes de entrar em 1 Coríntios 15. Naquele momento, eu não entendi muito bem a pergunta, né? Então, respondi ela de maneira bem geral. Mas o Senhor, então, me trouxe ela novamente à memória, para ponderar ela de uma maneira mais específica, especialmente porque é propício fazer diante da mesa. A Malu fez a pergunta que foi a seguinte: os irmãos que estiveram na quarta ou que ouviram o áudio, ela fez a pergunta assim: por que parece que o sangue de Jesus, não é esse, Malu, que você falou? Ele é mais importante do que o corpo, já que em Hebreus capítulo 9, você falou o sangue, nós estávamos falando do sangue, eu acho, Malu. Tudo bem, então vamos pela linha que eu vou construir aqui mesmo. Que na quarta, a pergunta que eu ouvi assim, né, mas tanto faz a ordem, não vai alterar o fator não. Não vai alterar o resultado não. Foi que o sangue, por que o sangue parece que é mais importante que o corpo? Porque em Hebreus 9, nós enfatizamos muito o sangue, né? E diante da mesa é muito importante a gente entender essas diferenças que na verdade são partes complementares da pessoa e obra de Cristo, né? Então, quando nós pensamos no pão, então, Malu, dependendo da ordem da pergunta, vai te ajudar da mesma forma, e a todos nós. Quando nós pensamos no pão, todas as vezes que nós participamos da mesa, o que nós estamos declarando quando nós comemos o pão? Então, muitas verdades estão contidas aí nesse fato, porque a mesa, ela é um momento de realidade espiritual. Então, isso daqui, irmãos, não é só você vir aqui do seu lugar aqui, comer um pão, tomar um cálice. Há realidade espiritual no participar da mesa. Paulo deixa isso muito claro quando ele aborda 1 Coríntios 11. E nós não podemos ser um povo sem conhecimento, sem discernimento dessas realidades. Então, quando você sai do seu lugar e vem aqui à frente, parte o pão e come do pão e toma do cálice, você está participando de realidades espirituais e você está declarando, confessando essas realidades diante de todo o universo. Então, irmãos, não é uma coisa pequena o que está acontecendo aqui e nós não podemos perder esse significado. Então, o que está na realidade do pão? Muitas coisas. Por exemplo, eu vou citar algumas. O que nós declaramos quando comemos o pão? Que, primeiro, o Verbo eterno se fez carne. Ele assumiu um corpo humano, porque o pão fala do corpo. Então esse Verbo eterno
a segunda pessoa da Trindade, o Filho eterno de Deus, ele assumiu uma natureza humana que ele não tinha antes. Então, isso é uma verdade que nós declaramos, porque se nós tocamos nesse fato, nesse fundamento, nós perdemos todo o restante da nossa fé. Então, nós estamos declarando que o Deus eterno se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória tal como do unigênito do Pai. João 1,14. Nós estamos declarando lá o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Isaías capítulo 7, verso 14, que um sinal seria dado: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e esse será chamado por Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Então, o Filho eterno se fez carne. Isaías 9, outra profecia, a partir do verso 6. Um menino se nos deu, né? Um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E tudo isso se cumpriu quando, irmãos? No nascimento do nosso Senhor Jesus, na encarnação do nosso Senhor Jesus. Então nós estamos declarando isso, porque se ele não assumiu uma natureza humana, então ele não pode nos salvar. Isso é muito importante, porque ele, sendo Deus e homem, ele responde às duas partes, ele pode ser mediador. Ele responde tanto às nossas necessidades, como também ele responde às exigências da justiça e da santidade de Deus, porque ele é homem e ele também é Deus. Então ele pode ser mediador, e é por isso que nós podemos, como diz Hebreus, aproximar-se junto ao trono da graça para receber misericórdia e graça. Ele conhece o que é a natureza humana, porque ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, isso são fatos que nós confessamos quando nós participamos da mesa, e em especial do pão, Malu, certo? Do corpo. Ainda, mas o que nós confessamos? Nós confessamos que esse que se fez carne, né? Porque Hebreus 10 vai dizer, nós vamos lá para Hebreus 10, Malu, nos próximos momentos. Lá diz assim: sacrifícios e ofertas não quisestes, antes um corpo me preparastes. E ele diz mais abaixo, lá no capítulo 10, verso 4, 6 ali: para fazer, ó Deus, a sua vontade. No rolo do livro está escrito a meu respeito: para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então o que nós estamos declarando? Que esse que se fez carne, além de ter se feito carne, ter assumido essa natureza humana, sem a participação de homem algum, foi o Espírito Santo gerando no ventre de Maria um ente santo. Um ente santo há de nascer, ele vai se chamar Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos pecados dele. Esse que nasceu assim de maneira perfeita, porque ele nasceu sem pecado, porque não teve participação do homem, ele viveu uma vida humana perfeita. É isso que nós estamos confessando com o pão. Ele não só se fez carne, mas ele viveu uma vida humana perfeita e aprovada em todas as coisas. E é por isso, irmãos, que as consequências aqui de 1 Coríntios 5 vão acontecer. A morte não vai poder reter ele, o corpo dele não vai ver corrupção, porque não vai deixar a alma dele na morte, nem permitirá que o santo veja a corrupção, Atos 2, citando o Salmo 16, não é isso? Então nós estamos confessando, esse verbo que se fez carne, ele é um homem perfeito, aprovado em todas as coisas. Ele não pecou em palavras, ele não pecou em pensamentos, ele não pecou em atitudes, ele sempre fez a vontade do Pai. E para continuar mantendo essa vontade, como nós sabemos, ele chegou a perder de vista a face do Pai lá na cruz, naquele momento de desamparo. Então essas são verdades relacionadas ao pão. Mas aí, Malu, veja, até agora nós tocamos naquilo que compete a ele. Nós não estamos ainda propriamente tocando naquilo que foi realizado por nós. E aí entra o cálice que fala do sangue. Porque Hebreus capítulo 9, ele enfatiza que foi o sangue de Jesus que abriu para nós um caminho para aquele pecador que estava do lado de fora, daquelas 60 colunas com as cortinas de linho. Lembra? Aquelas 60 colunas, cortinas de linho, o pecador ficava do lado de fora, foi aberto um caminho para ele. Agora tem uma porta, também de linho, mas essa porta, ela é de um linho colorido. Então o pecador que estava separado, agora ele pode entrar na presença de um Deus santo. Como? Por meio do sangue. O primeiro item que a gente vê quando entra no tabernáculo é o quê? O altar de bronze, o derramamento do sangue. Então aí entra, Malu, o que o Senhor fez por nós. Porque no que compete a ele, ele poderia ter ido aos céus em qualquer momento de sua vida, porque ele sempre foi aprovado. E aqueles portões do céu se abririam para ele, porque ele é o Rei da glória.
Ele entraria naquele lugar de honra e se assentaria à destra da majestade nas alturas, da mesma forma, mas e nós? Ele ia estar lá sozinho, entre aspas, né? O Deus Trino, não é? Mas porque ele fez algo, derramou o seu sangue, então agora nós, pecadores, podemos entrar na presença de um Deus Santo. Porque o sangue respondeu aquilo que nós nunca poderíamos responder, né? Então, Malu, aqui nós temos a união do pão. Falo Malu porque foi ela que perguntou, mas todos nós somos ajudados nisso, né? Nós temos a união do pão e do cálice. Porque esse grão de trigo que caiu na terra, João 12, 24, ele veio para quê? Para morrer. Para morrer. Porque morrendo ele produziria muitos filhos. Hebreus 2,10, ele conduziria muitos filhos à glória. Muitas formas de nós falarmos isso. Então essas são as realidades daquilo que nós confessamos. E há muitos outros detalhes que poderíamos mencionar aqui. Mas que os irmãos vejam como isso está relacionado, não é? Mas quando Hebreus 9 enfatiza o sangue, ele está enfatizando a obra que Jesus fez por nós, respondendo a Deus e também respondendo às nossas necessidades, permitindo que naquela porta, eu sou a porta das ovelhas, pessoas como eu e você entrem ali, pessoas como eu e você se aproximem da mesa da comunhão, está vendo? Por isso que quando o Senhor instituiu a ceia, a mesa, ele fala assim, veja, até o aspecto do corpo, ele ligou a obra da cruz. Ele fala assim, esse é o meu corpo que é partido por vós, esse é o sangue da nova e eterna aliança, certo? Para remissão de pecados. Então, os dois elementos estão ligados com a morte, porque isso toca o que ele realizou por nós. Hebreus 10, 19, se não me falha, vai falar que o véu que foi rasgado para nós entrarmos na presença de Deus foi a sua carne. Então esses são aspectos que nós precisamos ponderar, porque nós estamos confessando isso quando nós participamos da mesa. Essas são as verdades fundamentais da nossa fé. Amém? Então vamos agora sim a 1 Coríntios 15. Então eu gostaria nós já abordamos os versos 1 a 11, nesses versículos nós já vimos os fatos aí relacionados à ressurreição do Senhor, nós vimos então o Evangelho é uma prova, nós vimos que as Escrituras são uma prova, e nós vimos então que as testemunhas oculares, né, que presenciaram o Senhor ressurreto também são uma prova da ressurreição. Agora eu queria dividir mais um pouco esse capítulo aqui, com vistas a nos ajudar com as próximas sessões. Os versos 12 a 19, que é o que nós vamos tratar, eu gostaria de colocar o tema assim: a importância da ressurreição de Cristo em relação à nossa salvação. Versos 12 a 19. A importância da ressurreição de Cristo em relação à nossa salvação. Depois, os versos 20 a 28, apenas citando, mas no outro momento eu vou repetir, versos 20 a 28, a importância da ressurreição de Cristo em relação ao programa de Deus, ou ao propósito de Deus. Versos 20 a 28, a importância da ressurreição de Cristo em relação ao programa de Deus. E, até aí eu vou mencionar apenas, depois nós seguimos no outro momento, versos 29 a 34, a importância da ressurreição de Cristo em relação à conduta presente. Essas são as próximas 3 sessões que iremos tratar. Versos 12 a 19, a importância da ressurreição de Cristo em relação à salvação. Versos 20 a 28, a importância dela em relação ao programa de Deus. E versos 29 a 34, a importância dela com relação à conduta presente. Então, depois de falar, Paulo aqui no verso 11, que a mensagem tanto dele como dos apóstolos, todos os outros, era a mesma, ou seja, que Cristo morreu pelos nossos pecados, que ele foi sepultado, né? Mas que ele ressuscitou, essa mensagem aí, ela tem uma importância no que toca à nossa salvação. Então, se nós tocamos nesse fato fundamental relacionado a Jesus, nós estamos tocando no fato também no que toca a nós, a nossa salvação. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, não tem salvação para nós, não tem esperança nenhuma. É isso que Paulo vai dizer aqui. Nós vamos ser pessoas completamente desiludidas. Basicamente essa é a mensagem de Paulo. Então vamos ao verso 12 e 13 aí. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos,
Como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Então o argumento de Paulo aqui é bem lógico. Por quê? Veja como que as heresias, irmãos, isso é importante falar, elas são sorrateiras. Elas não negam necessariamente as coisas de maneira escancaradas. Elas vêm de maneira sorrateira. Elas falam assim, olha, Cristo, não é que Cristo não ressuscitou, mas não há ressurreição de mortos. Mas Paulo está dizendo assim, olha, é bem lógico, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Então veja como o argumento de Paulo é lógico, porque a nossa fé é lógica, a nossa fé é uma fé fundamentada, não é uma fé ignorante. Então Paulo está dizendo, ó, como é que vocês, alguns aí de Corinto, que eu preguei o evangelho, estive entre vocês 1 ano e 6 meses mais ou menos, que Paulo esteve ali, preguei, expus todas as verdades do evangelho, vocês podem dizer que não há ressurreição de mortos? Eu provei para vocês, eu mostrei para vocês que Jesus ressuscitou, como que vocês vão dizer que não há ressurreição de mortos? E isso, irmãos, é porque eles estavam dando ouvidos a doutrinas estranhas, e isso vai entrando sorrateiramente. Às vezes não esse tipo de heresia ainda entre nós entra, mas outras heresias entram de maneira sorrateiras, e todas elas têm esse mesmo cunho, entrar de maneira disfarçada, negando não o fundamental, mas como que se infiltrando, mas depois o desdobramento será tocar nos fundamentos. Então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós temos ouvido, com quem temos aprendido, o que nós temos lido. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa. As coisas que nós colocamos para dentro de nós, por mais que com o tempo elas podem ir desaparecendo pelo atuar do Senhor em nós, elas vão causar um dano dentro de nós. Elas vão ficar um tempo aí, sabe? Mesmo que no subconsciente ali, elas vão continuar atuando. Então é melhor que não ouça, que não leia, não dê ouvido a qualquer tipo de mensagem, irmão. Sejam seletivos no que vocês escutam, no que vocês ouvem, no que vocês leem. Gastem tempo com aquilo que de fato é proveitoso para a sua alma. Porque se vocês fizerem isso, vocês vão poupar muito sofrimento, muita confusão na mente. É causada porque nós pegamos materiais ruins e colocamos isso para dentro de nós. Então toma cuidado com esse tipo de coisa. Hoje a internet facilitou muito e tem muita gente falando bobagem na internet. Tem muita gente distorcendo a palavra de uma maneira absurda. E infelizmente, muitas vezes nós estamos ouvindo essas pessoas. Então temos que tomar cuidado, não ouça. É melhor para os irmãos. Então Paulo está argumentando de maneira lógica, né? Porque ele provou que Cristo ressuscitou e agora ele está perguntando, se ele ressuscitou, então há ressurreição de mortos. Agora eu quero mencionar algo aqui, para ajudar os irmãos dentro do contexto da igreja de Corinto ainda, quais eram esses ensinos errados que haviam dentro da igreja de Corinto e que está hoje de maneira geral também, disfarçadamente em alguns púlpitos. Então havia 3 visões que eram defendidas pelos mestres e filósofos de Corinto. 3 visões, basicamente, eu vou resumi-las, porque não é nosso intuito se estender aqui. A primeira visão, que estava ali naquela cultura de Corinto, era a visão dos epicureus. E os epicureus, eles eram materialistas, e eles negavam qualquer existência após a morte. Então, basicamente, para os epicureus, morreu, acabou. Vamos viver a vida, né, o máximo que der, vamos aproveitar, porque não existe nada além da morte. Morreu, acabou. Isso é o pensamento de muitos hoje ainda, não é? Que tentam negar a existência de Deus, tentam negar as realidades espirituais. Eles dizem assim, não, o que importa para mim é viver. Vou satisfazer o máximo que eu puder as minhas cobiças, vou correr atrás dos meus sonhos, porque acabou, não é? Vamos viver a vida enquanto dá. Essa visão, irmãos, veio dos epicureus. Essa é a raiz dessa filosofia, desse estilo de vida. O segundo é o chamado estoicismo. Também os irmãos já devem ter escutado, né, certamente, sobre essa questão estoica. E o estoicismo, eles tinham a visão de que na morte, veja, na morte a alma era fundida na divindade, e assim a alma perdia a personalidade. Nós íamos deixar de ser quem nós somos e nós íamos como que se misturar com Deus. E isso acontecia na morte. É como se o ser humano ele fosse avançando, até ele chegar naquele mais alto grau, né, que só a morte traria, e ele então se misturaria com Deus. Então essa é uma heresia também, e
Há algumas seitas que defendem isso, tá, irmãos? Então, fiquem atentos também com relação a isso. É como se houvesse, então, uma mistura nossa com Deus. Isso nunca vai acontecer, irmãos. Nunca, tá? E, por fim, a terceira, e era a mais difundida entre os cristãos de Corinto, era o chamado platonismo. E o platonismo dizia, então, que a alma era imortal, mas que não haveria ressurreição corporal. Ou seja, nós de fato temos futuro, né? A nossa alma não vai acabar, nem vai se fundir com Deus, mas o corpo vai ficar no pó. O corpo é matéria ruim, ele vai ficar lá, ele não vai ressuscitar não, né? Não há ressurreição corporal. E essa então era provavelmente a que mais tinha penetrado na igreja de Corinto, né? Como que eles estavam começando a abraçar de que o corpo é descartável. E Paulo vai argumentar todo esse capítulo de 1 Coríntios 15 para mostrar que a salvação que Jesus realizou por nós não vai deixar nada para trás, não vai descartar nada do nosso ser. O nosso espírito foi salvo, nossa alma está sendo salva e nosso corpo será salvo, como Paulo diz em Romanos 8, chamando de redenção do corpo. Então, nem o nosso corpo, irmãos, vai ficar no pó. Ele será, sim, restituído e não apenas isso, glorificado, à semelhança do corpo de Jesus. Então nós não vamos perder nossa personalidade, nós não vamos deixar de ser quem somos e ser outra coisa qualquer, nós não vamos nos perder na divindade, nós vamos saber exatamente quem somos, nós vamos saber exatamente marcas de nossa história com o Senhor. A Bíblia deixa isso evidenciado, se você estudar esse assunto vocês vão ver isso. E mais do que isso, nem mesmo o nosso corpo ficará na morte. O Senhor também salvou, e a salvação que Ele efetuou é completa, incluindo uma ressurreição corporal. Nós seremos transformados à semelhança do corpo de glória de Jesus. O mesmo corpo de Jesus, aquele corpo que quando Ele apareceu aos discípulos, Ele podia comer, lembra? Ele comeu com eles. Ele podia aparecer num quarto fechado, como que atravessando paredes. Ele podia ser tocado. Então você não consegue explicar, irmãos, é um mistério. Ao mesmo tempo que ele podia atravessar coisas materiais, porque está acima e além do tempo, ele também podia comer. Então esse será o tipo de corpo que o Senhor há de dar a nós, porque a salvação que Ele realizou é completa, irmãos. Esse é o Salvador que nós temos contemplado em Hebreus. Essa é a tão grande salvação que Hebreus fala. Então vamos tomar muito cuidado com esses tipos de pensamentos. Irmãos, nós não estamos aqui para viver a vida pela vida. Para nós não acabou. Morrer não acabou. Se nós pensássemos assim, nossa vida seria miserável, porque nós íamos viver vidas totalmente deturpadas, à parte do propósito de Deus, à parte do que Ele planejou para nós. Não é aqui a palavra final para nós, há futuro para nós, e nós vivemos então nessa bendita esperança, de que o Senhor que saiu do túmulo e venceu a morte, Ele vai voltar. Ele vai dar a nós um corpo glorificado e nós estaremos adequados, aí sim, porque esse corpo não vai suportar ver tudo o que há para ver na eternidade. Então um novo corpo será dado de glória para nós, então nós estaremos aptos para estar na presença do Senhor face a face, quando nós o veremos tal como Ele é. Então vamos seguir aqui o que Paulo continua dizendo. Verso 14: E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Você está vendo o que Paulo está dizendo? O que eu gastei, é como se ele estivesse dizendo assim, o que eu gastei de tempo com vocês, 1 ano e 6 meses que eu labutei em suor, expondo o Evangelho para vocês, é vazio. Eu perdi tempo. É uma loucura tudo isso aqui. Os anos que nós estamos aqui, né, irmãos? Pregando a palavra, ouvindo o Senhor, tudo isso é vazio se Cristo não ressuscitou. E vocês crerem nisso, a fé de vocês se unirem a isso, também é vazio, porque não tem futuro nenhum. Vamos lá aproveitar a vida, enquanto ainda temos tempo, né? Mas Paulo está dizendo, isso não é a nossa perspectiva. Versos 16 e 17. Verso 15, perdão. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Está vendo o argumento lógico dele?
que eu construí com os irmãos aqui. Verso 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Você está entendendo, irmãos, como toca nos fundamentos da nossa fé? Porque nós temos dito que o Verbo se fez carne, viveu uma vida humana perfeita, morreu. Não ressuscitou? Então acabou. Ele foi retido pela morte. Acabou. Então, isso significa que havia nele algum defeito, algum pecado, algo que a morte podia se apropriar. Entende? Então acabou, não tem esperança. É isso que Paulo está dizendo. Porque Romanos 4:25 diz assim: ele foi entregue por nossas transgressões, mas ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos 4:25. Ou seja, ele se entregou não porque ele tinha pecados, foram as nossas transgressões, mas ele ressuscitou como uma evidência de que nós fomos justificados. E aí Romanos 5 diz como? Capítulo 1, verso 1: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Então Paulo está dizendo, olha, se Cristo de fato ressuscitou, então nós temos certeza. Caso contrário, nós estamos ainda nos nossos pecados e acabou, não tem esperança para nós. E ele vai seguir assim, verso 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Irmãos, por que Paulo toca nesse ponto aqui? Eu acho tão significativo, irmãos, porque nós nos lembramos daqueles que partiram, né? Que esperança haveria para aqueles que já partiram? E que nós cremos estarem com Cristo justamente porque Ele realizou tal obra. E eu queria ler aqui um trecho. Eu ouvi esse trecho há um tempo atrás sobre esse verso 19 aqui. Esse trecho está numa obra de Campbell Morgan, chamado Príncipe dos Pregadores Expositivos. Ele tem um comentário de Marcos, irmãos, muito bom. Quem puder comprar para ler, é muito bom. E ele, falando sobre a ressurreição, ele fala as seguintes palavras. Olha que consolo para nós e para aqueles que perderam entes queridos, né? Ele diz assim: naquele grande dia da ressurreição, o Senhor não restituirá aqueles mais queridos mortos para os braços vazios e estendidos daqueles que mais o amaram? É impossível supor que, persistindo nós em nossa jornada, fôssemos privados dos nossos amores. Eles estão tão profundamente arraigados e entalhados na própria textura do nosso ser para que isso seja possível. E naquele dia, e naquele mundo bendito, onde todos os tesouros perdidos serão encontrados, é impossível que os corações que têm estado tristes e solitários aqui por tantos dias não abracem novamente as almas dos seus amados. Esse trecho aqui é muito maravilhoso. Eu, por exemplo, eu me lembro da minha avó, né? E é um consolo para o meu coração saber que eu haverei, e eu sei que haverei. Então, irmãos, esse é o tipo de salvação que o Senhor efetuou. Isso dá segurança para nós que aqui estamos vivendo, para aqueles que já partiram e estão dormindo, descansando no Senhor. Nós os veremos, nós poderemos abraçá-los novamente, né? Eu não acredito que nossa consciência será como que apagada. Nós vamos nos lembrar muito bem desses entes queridos, dessas pessoas. Eu já estive estudando um pouco sobre esses assuntos e, para efeito de consolar meu coração, não para especulação, mas para consolar meu coração, e de fato eu pendo para acreditar nisso, que nós reconheceremos os nossos companheiros de jornadas, e que coisa bendita será a alegria naquele dia, né, irmãos? Poder novamente ver esses rostos. Verso 18, na verdade nós lemos, né? Verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A tradução aqui mais precisa seria assim: nós somos os mais dignos de pena. Seria o significado mais adequado aqui para esse versículo 19. Nós somos os mais dignos de pena. E isso, irmãos, é de uma maneira tão prática, né? Veja, nós de fato procuramos cooperar com o Senhor, né? E estamos gastando, investindo nosso tempo, né? Naquilo que cremos ser o propósito de Deus. Nós seríamos dignos de pena se nós não tivéssemos a certeza, como temos, de que Cristo ressuscitou. Mas porque Ele ressuscitou, Ele vai terminar esse capítulo dizendo, o último verso desse capítulo, que a obra no Senhor nunca é vã.
né? Nós podemos labutar. Mais abaixo ele vai dizer: olha, se Cristo não ressuscitou, por que eu lutei com feras? Por que eu passei o que eu passei? Paulo passou por naufrágios, Paulo passou por açoites, Paulo passou por fome, nudez, perigo, espada, terminou numa masmorra. Tudo isso porque ele tinha absoluta certeza de que seu Senhor tinha ressuscitado, tanto que apareceu a ele, não é? E, irmãos, nós podemos absolutamente trilhar também o nosso caminho com certezas de que o nosso Senhor ressuscitou. Como diz o verso 20, aqui termina: mas, esse mas é tão precioso porque é uma virada no capítulo. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ou seja, ele foi o primeiro fecho de uma colheita completa que será feita. Ele foi colhido primeiro. Nós vamos ver o significado das primícias depois, no próximo momento. Mas se as primícias foi colhida, aquele fruto maduro que foi primeiro, a certeza é de que toda a colheita também será colhida. Essa é a certeza que nós temos. Bendito seja o nosso Senhor. Vamos orar então e participar do momento da mesa. Pai querido, nós te agradecemos por esse precioso texto, de tanto consolo para nós, Senhor, tanta certeza para nós. Como nós vimos na quarta, em um mundo de escuridão, de incerteza, de trevas, a tua igreja tem plena luz em ti. Então nós estamos, Senhor, cada vez mais conscientes e seguros naquilo que a tua palavra tem nos ensinado. E quanto mais estudamos, quanto mais contemplamos, quanto mais meditamos, mais nosso coração vai ganhando fundamento, Senhor. E nós vamos nos apropriando, e nós vamos desfrutando das realidades do que o Senhor realizou. Muito obrigado por isso, Senhor. Renova a cada dia nossa mente, Senhor. Renova, Senhor, para que nós possamos nos apropriar mais adequadamente as verdades de tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento, pela mesa posta e por tudo que ela significa, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.